Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mate Sport. E vamos falar de Fluminense e Al-Ahly. Hoje a gente teve a estreia do Fluminense na semifinal do Mundial de Clubes. Começou a jornada do Fluminense e a gente vai falar como é que foi esse jogo do Fluminense, né? Fluminense pegando o atual campeão o maior campeão africano, né? E vamos contar como é que foi construída essa vitória de Fluminense 2 ao Ali 0, certo? Deixa o like para ajudar cada vez mais o canal. E vamos começar a falar do primeiro tempo. Como é que foi o primeiro tempo de Fluminense e Al Ahly? Foi um primeiro tempo onde o Fluminense teve uma dificuldade de se encontrar no jogo, um início ainda não sendo aquele início de Fluminense, sendo por ser uma estreia, né? Geralmente o clube brasileiro ou qualquer clube vai ter um certo nervosismo na estreia, pela pressão que tem como um todo. E no primeiro tempo do jogo a gente viu isso, o Fluminense que demorou para se encontrar. Um primeiro tempo que o time do Al Ahly jogou bem demais, o Al Ahly teve várias chances e o Fluminense ele demorou para se encontrar no jogo no primeiro tempo, tanto que no primeiro tempo foi 13 finalizações do Al Ahly contra apenas duas do Fluminense. E essas duas se foram que a gente teve as duas bolas na trave do Arias, né? Foi um jogo que o Al Ahly no primeiro tempo criou suas chances, chegou. Foi a mesma estratégia que usou no jogo contra o Al Ittihad. Um time que tentou um time que se defende bem, um time que parte para cima. E o Al Ahly no primeiro tempo fez isso. Foi para cima do Fluminense, teve várias chances para fazer o gol. Só que teve em relação ao Fábio que catou muito no jogo de hoje, e um Al Ahly que no primeiro tempo, se o ataque funcionou no primeiro tempo, no segundo tempo não deu muito certo. E a gente viu nesse primeiro tempo uma defesa do Fluminense muito perdida com os ataques do Al Ahly. O Fluminense errando muito toque. Um jogo que o Al Ahly ele fez um jogo truncado, fez um jogo para se defender e ir para cima, como foi de costume, né? E tanto que o primeiro tempo, como eu já falei, foi 13 finalizações do Al Ahly contra 2 do Fluminense. O Fluminense até teve duas chances do primeiro tempo, foi as duas bolas na trave que teve o Arias mandou pro gol, né? Mas o primeiro tempo do Fluminense foi só isso, essas duas bolas na trave, não criou muito mais chances, como a gente viu no jogo. Foi um primeiro tempo que o Fluminense teve muita dificuldade para se encontrar, para acertar o passe. Tanto que se a gente pega o primeiro tempo, foi um primeiro tempo que o Diniz ele ficou muito bravo pelos erros de passe bobos e pelos erros de marcação que estava acontecendo. Agora, quando a gente vai para o segundo tempo, o Fluminense começa a se encontrar no jogo. Tanto que se a gente pega esse segundo tempo só deu Fluminense. Um Fluminense que começou a se encontrar, um Fluminense começou a chegar no ataque, e tanto que, é claro, nos primeiros minutos do segundo tempo foi um Al Ahly se defendendo cada vez mais, fazendo aquela estratégia, se defender e atacar. Só que do primeiro minuto até os 66 foi um jogo que o Fluminense teve total chance de fazer gol. Teve várias finalizações, o Fluminense começou a chegar cada vez mais, né?
E teve o lance que deu o pênalti, que o Marcelo sofreu o pênalti, que a gente teve o gol do Arias. Foi uma jogada bem trabalhada, uma jogada que o Fluminense demorou no segundo tempo para conseguir encaixar os contra-ataques. E no segundo tempo conseguiu, tanto que teve a bola que o Marcelo recebeu e que o jogador do Al-Ahly, o Percy, fez o pênalti na área. Que o Marcelo fez um drible que foi brincadeira, né? E o Arias fez 1-0. Só que por mais que o jogo tava 1-0 para o Fluminense, o Al-Ahly ainda estava martelando. Teve chances. Só que aquela coisa, o Al-Ahly no segundo tempo, o ataque pecou muito. Não foi um bom jogo do Al-Ahly no segundo tempo. Foi um jogo que o Al-Ahly desperdiçou muitos ataques. Um Al-Ahly que desperdiçava no ataque e que na defesa se desorganizou. Tanto que no final do jogo a gente teve o gol do John Kennedy, que a defesa do Al-Ahly simplesmente só viu o John Kennedy chutar pro gol, né? E foi um jogo que, se a gente pega os dois tempos, um primeiro tempo que o Al-Ahly dominou o jogo, um primeiro tempo totalmente do Al-Ahly, o Al-Ahly fez bem, só que aquela coisa, não adianta você fazer um primeiro tempo bom se você não tem chance de ataque. E o primeiro tempo também teve uma chance que o Samuel Xavier salvou na pontinha, num escanteio que poderia ter sido gol do Al-Ahly. Mas foi um jogo que o Fábio foi muito exigido, a defesa do Fluminense teve que prestar muita atenção. E no segundo tempo a gente viu o Diniz consertar isso no segundo tempo e conseguir o domínio do jogo, conseguir achar os espaços necessários, trocar passes. E a gente viu isso cada vez mais no segundo tempo. Tanto que o Fluminense conseguiu que o Al-Ahly abrisse espaço na defesa. E se a gente pega o lance do pênalti, foi um lance que foi um lance de um pênalti bobo, mas que o Fluminense trabalhou a bola, tentou achar espaços na defesa. Né? E foi um jogo que no segundo tempo o Fluminense teve mais chance. Né? E o Al-Ahly estava totalmente desorganizado. Né? O Al-Ahly até tentou com as mudanças, só que não adiantou muito. Né? E o Fluminense conseguiu aproveitar o Arias fazendo gol de pênalti, até que o Arias já estava precisando fazer gol, né? Porque ele já tinha mandado 2 bolas na trave no jogo. E o gol, e o Kennedy mais uma vez, esse moleque entrando inspirado de novo, o John Kennedy, com a assistência do Martinelli, que fechou o placar de 2-0. Um jogo, no primeiro tempo, truncado, um primeiro tempo que o Al-Ahly se defendeu, só que no segundo tempo o Fluminense foi melhor e venceu o jogo. Agora o Fluminense espera o vencedor de Manchester City e o Uriah Reds, que a outra semifinal vai ser amanhã às 3 horas da tarde para definir os semifinalistas. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Muito obrigado a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado a todos, um forte abraço, valeu e falou!